Bem, nós sabemos todos do que é que estamos a falar, não é? Portanto, das explorações. Não vou falar disto, mas gostava. Vamos aqui fazer um exercício que é, vamos esquecer os aspectos históricos destes factos, dos descobrimentos, e agora olhar para estes factos com um olhar assim mais científico. Bem, qual é o problema, quando começou a haver grandes navegações, qual foi o problema de fundo? O problema de fundo foi mais ou menos o seguinte. Havia um conjunto de técnicas marítimas mediterrânicas que serviam muito bem para o Mediterrâneo, e os marinheiros portugueses pegaram nessas técnicas, transformaram-nas para poder navegar no Atlântico. E depois, bem, o Atlântico Norte, o Atlântico Sul, depois no Índico, depois no Pacífico, por todo o lado. Então o problema de fundo foi uma espantosa, inacreditável mudança de escala aqui na assistência. Bem, aqui na assistência estão alguns especialistas de náutica, a quem eu peço desculpa já pelas simplificações que vou ter que fazer, e estão alguns também cientistas profissionais, que também peço desculpa por algumas simplificações, mas, por exemplo, aos físicos, este problema é muito importante. Há subitamente uma mudança na escala brutal. Mas que escala? Todas. A escala geográfica, porque reparem, navegar no Mediterrâneo é navegar num laguinho, não vamos com conversas, não é? Nunca se está perdido no Mediterrâneo. Uma pessoa está perdida no Mediterrâneo, navega 2 dias em frente e encontra qualquer coisa. Não é? Quer dizer, se não é Tunis, é Nápoles. Vai-se parar a qualquer lado, não é? Totalmente diferente é quando se navega no Mediterrâneo. A diferença é esta. Uma pessoa no Mediterrâneo, se perde, olha que maçada. No Atlântico, se perde, provavelmente morre. E a morte é uma coisa que nos faz pensar muito seriamente na maneira como estamos a navegar. Portanto, a escala geográfica aumentou tanto que tudo teve que acompanhar. Há uma escala psicológica que também muda, da qual eu não vou falar, mas houve fenómenos de mudança psicológica importantíssima. Mas, por exemplo, os navios, para poderem navegar com aquela escala, tiveram que as técnicas de construção naval mudar. Há uma escala logística. Todas estas navegações são de 1, 2, 3 dias. Agora aqui há navegações em que estão 1, 2, 3 meses sem ver costa. Já imaginaram todos os problemas que se colocam? Então este é o problema. Se nós fizéssemos aqui, pegássemos nas distâncias típicas do Mediterrâneo e agora as puséssemos aqui, nós víamos que isto é incomensurável. Não é? Isto é a viagem de Bartolomeu Dias, a primeira vez que se passa a ponta sul da África, e é uma viagem que tem uma importância enorme, enfim, como comentaremos. Mas este é o problema de fundo. Vamos outros exemplos, só para recordar, todos sabem, depois podemos falar um bocadinho, porque é que isto é a viagem de Vasco da Gama, a vermelha, a rota de ida. Porque é que tem que fazer esta grande volta? Enfim, tem a ver com os ventos. Não temos tempo para falar tudo, mas vamos ver. E depois, finalmente, a viagem que parte de Fernão de Magalhães e faz esta volta enorme. Depois Magalhães morre aqui e depois Elcano continua a viagem até ali. E agora já vejam, a escala é planetária. Pela primeira vez, digamos, estes descobrimentos, pela primeira vez o planeta é vivido como uma coisa só. Isto é uma coisa completamente única. Há navegação há milhares de anos antes, mas é sempre uma navegação local. E de repente, subitamente, em 40, 50 anos, começa-se a navegar no planeta todo. Mesmo tinha havido grandes navegadores, por exemplo, os vikings tiveram grande navegação, mas sobretudo na Polinésia tinha havido grandes navegadores. Também os árabes tinham tido grande navegação aqui, mas eram tudo navegações locais. Nunca houve nada disto. Isto é uma coisa nova. De repente navegar-se pelo mundo todo. Como digo, não é o aspecto histórico que me interessa, mas é o aspecto técnico e depois o matemático em particular. Como é que isto é possível? Como é que isto é possível? Bem, são outras mais menos conhecidas. Esta é a famosíssima carreira da Índia. Todos os anos, na primavera, partia de Lisboa uma armada, uns quantos navios, que faziam esta viagem. E, portanto, seguem, vão até a Índia e depois regressam por aqui. Há imensa coisa a contar aqui, mas, sobretudo, o que é preciso neste momento ter em mente é as dimensões. As dimensões. É óbvio que não se pode andar aqui à sorte, não é? Bem, outra coisa que vos queria mostrar, isto é a título introdutório, agora muito rapidamente, o que é que aconteceu à imagem do mundo e como muda, e muda muito rapidamente. Bom, isto é uma representação, isto não é propriamente um mapa, aqui está escrito mapa TO, são mapas medievais, mas não são bem mapas, são representações. Um mapa medieval seria uma coisa deste género, mais deste género. Então, o chamado mapa de Hereford. Não interessa aos detalhes, mas interessa uma coisa, reparem, um mapa medieval, como toda a cartografia medieval, é local.
Portanto, as pessoas cartografam a sua zona e os arredores. E é uma coisa compacta. O mundo tem um ar compacto. Tudo isto é um compacto. Há aqui uns rios, uns mares, uma coisa, mas é uma coisa pequena, fechada, compacta. Esta é a imagem medieval, em 1300, digamos assim. A cartografia da Antiguidade tinha uma imagem alternativa, mas que nunca se conheceu, só se conheceu a partir do século XV. Portanto, este texto de Ptolomeu é um autor do século I depois de Cristo, que tinha uma descrição cartográfica, mas que foi muito mal conhecida, mas a partir do século XV é outra vez conhecida. E essa imagem é a seguinte, isto é um planisfério ptolomaico. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos aqui o Mediterrâneo, está ali a Península Ibérica, depois há aqui esta massa enorme que é a Ásia, que é a África, perdão, e depois temos aqui a Ásia, e o Oceano Índico está aqui, é um mar fechado. Isto, se vocês virem no mapa, só tem 180 graus, portanto, metade, mais ou menos, e em latitude vai do norte, mas mais ou menos 30, 40 graus abaixo do Equador. É uma fração do mundo, o que se conhece, não é? O ponto importante é que esta cartografia que vem da Antiguidade é também ela uma cartografia fechada. Tudo é compacto, tudo está perto, sobretudo os mares são coisas fechadas. E, o que é de maior transcendência, a cartografia de Ptolomeu introduz na Europa uma ideia que já havia. A ideia de que o Atlântico não tem qualquer comunicação com o Índico. Aqui é uma massa gigantesca. Não há. Portanto, há um mar ali e há outro mar aqui. É este facto que em 1488 cai com a viagem de Bartolomeu Dias. E, portanto, percebe um significado. A viagem de Bartolomeu Dias não é só o feito de navegação, mas é o feito de se perceber esta descrição cartográfica está toda errada. Não é? Temos que começar tudo de novo. Não é? Isto não é só na Europa cristã, ocidental, também temos no mundo árabe também. Isto é um mapa de Al-Idrisi, que é um grande cartógrafo islâmico, e é mais ou menos a mesma coisa, não é? Eu só fiz aqui uma maroteira no mapa que rodeio, porque no mundo islâmico habitualmente representa-se o sul em cima. O que está em cima, se é o sul, se é o norte, é uma completa convenção, não é? Mas pronto, eu aqui rodeio para ver, mas reparem que é um mapa profundamente ptolomaico, que obviamente os árabes também conheciam. É o mesmo género. E o mundo é isto, é uma coisa pequena. Estamos no século XV, não é? Quando os portugueses começam a fazer navegações, os espanhóis também, e reparem só em 1485 como isto começa a mudar tudo de figura. E temos aqui, para cada um destes mapas, haveria uma grande história a contar. Este é um mapa importantíssimo. Mas reparem que, de repente, começa a aparecer um mundo gigantesco aqui de mar. Não é? Começa-se a cartografar, começa-se a perceber que há ali um mar. Em 1489, um dos mapas mais importantes, o mapa de Henriques Martelos, que tem este pormenor fantástico aqui. Portanto, reparem, só muito rapidamente, os que sabem cartografia, vou simplificar. Martelos é um alemão que está na Itália. E no ano anterior, Bartolomeu Dias atravessou e mostrou que havia comunicação entre o Atlântico e o Índico. A notícia é uma bomba na Europa. Não se fala de outra coisa. Martelo está a acabar o seu bonito mapa quando lhe chega a notícia. E, obviamente, ele tem que fazer aqui uma emenda de última da hora. Não é? Esta é uma teoria. Eu já vou explicar outra teoria cartográfica cá acerca disto. Mas reparem como esta zona está toda muito bem cartografada. Estão aqui as terras todas, isto é tudo cartografia portuguesa. E depois, esta informação importantíssima. Isto é como um grito. Atenção, a cartografia ptolomaica está toda errada. Pode-se ir do Atlântico para o Índico. Não é? Há outra interpretação para este mapa. Há uma interpretação que diz que Martelo ia fazer o mapa quando sabe das notícias e deliberadamente faz este efeito gráfico. Deliberadamente. Para mostrar. Isto é a grande surpresa. Hein? Isto é como se fosse a maior notícia, enfim, de 1489. A viagem do Bartolomeu Dias é de 88. Não há notícia ali nenhuma. Reparem, Colombo é só em 92. Hein? Portanto, isto não é tudo antes de Colombo. E o mundo fica completamente, portanto não há ideia ali de nenhum continente, há umas ilhas, como sempre, e o mundo fica, é a grande surpresa. Mas reparem agora o mundo aumentar. Agora aqui já é imenso mar, vai começar a aparecer mar por todos os lados, não é? Este é um grande mapa espanhol de Juan de la Cosa, e reparem que já tem informação, é de 1500, já tem informação das Antilhas espanholas, da parte das ilhas a que Colombo tinha chegado, e o mapa, enfim, teve várias vicissitudes, agora não interessa, e já tem a África muito bem cartografada, esta parte é cartografia portuguesa, e reparem como de repente este mapa já começa a aparecer o nosso, os nossos atuais, não é? Até que chega àquele, que é muitas vezes considerado o mapa mais importante do século XVI, a chamada Carta de Cantino, é um mapa extraordinário, depois podíamos estar aqui horas, ou quase um semestre,
a falar da Carta de Cantino. É um mapa tão importante na história portuguesa e na história da cartografia mundial. E isto que é surpreendente, se nós vemos as cartas de 2, 3 anos antes e parecem cartas de um planeta estranho, mal conhecido. Olhamos para o mapa de Cantino e imediatamente reconhecemos, isto é a nossa Terra, isto é a Terra. Ainda há muita coisa que falha. Reparem como o extremo asiático está todo mal cartografado, mas a África está toda bem cartografada em latitude. E agora aqui começam os conceitos técnicos a entrar. Está mal em longitude. Toda a gente sabe o que é. A latitude, o ângulo do Equador ao ponto onde se está. A longitude, o ângulo entre um meridiano de referência e o ponto onde se está. Portanto, longitude, digamos, largura, latitude, altura no globo. E reparem que a África está deformada em longitude. Porquê? Porque determinar a longitude é muito complicado. É muito mais complicado do que determinar a latitude. Então, para revelar um bocadinho o que vou dizer daqui a bocado, aquelas navegações que foi possível que os portugueses puderam fazer só puderam ser feitas porque se dominava a maneira de determinar a latitude. Este é o ponto científico, matemático, que precisa de ser explicado. Mas, portanto, isto é um mapa extraordinário. Temos aqui o Brasil, muito ampliado, por razões políticas e outras, e desviado para o lado deliberadamente. Enfim. E depois há um outro mapa, reparem aqui, isto são mapas, mas reparem as datas, não é? Em 1400, só para rapidamente, em 1430, 1440, 1450, era estranhíssimo. E agora, 50 anos depois, reparem como aparece um mapa destes, não é? Absolutamente extraordinário. Até que chega o mapa de Waldseemüller. É um mapa muito famoso por muitas razões. Duas razões. Os nossos amigos espanhóis, e com toda a razão, dizem que é o primeiro mapa onde aparece a América como um continente. Já não são umas ilhas. A América há um continente ali, não é? Portanto, há aqui uma mudança, uma compreensão, digamos, pós-colombina, digamos assim. E também é o primeiro mapa onde aparece escrita a palavra América, porque tem a ver com um navegador italiano chamado Amerigo Vespuccio, que ia numa das expedições. Mas a primeira vez que aparece escrito América é numa destas legendas. Não é? Portanto, este é muito importante por isso. E para os portugueses é muito importante por causa disto. Porque Waldseemüller repete aquele pormenor que havia no mapa de Henriques Martelos. E aqui é uma coisa absolutamente deliberada. Enquanto em Martelos nós não sabemos o que aconteceu, aqui não é. Os cartógrafos usam um truque gráfico para chamar a atenção para uma coisa fantástica. Quando uma pessoa, se vocês não soubessem nada de nada e olhassem para este mapa, qual era a primeira coisa que vocês diziam? O que é isto aqui? Então esta é a intenção do cartógrafo. E a mensagem é esta. O Atlântico comunica com o Índico, que é a maior... Porque reparem, epistemologicamente ou conceptualmente, o que é que isto quer dizer? O surgimento da América é uma descoberta extraordinária, mas foi uma coisa que não se sabia e que agora apareceu. Portanto, tem este estatuto. Nós não sabíamos nada e agora isto apareceu. É muito diferente uma coisa, e reparem, muito mais dramático em certo sentido, esta descoberta que mostra que nós estávamos completamente errados. O estatuto é este. O que se dizia antes estava tudo errado, que não havia comunicação. Então isto vai ser um fator muito importante. Bem, depois o mapa é muito importante, e agora vou muito rapidamente. Mais versões, este é outro mapa, Piri Reis não interessa, um outro mapa, Rosselli, e reparem, em 1508. Em 1508 isto já parece os planisférios que a gente tem hoje, e até o mapa da Agnesi a meio do século XVI. Em 50, 60 anos vimos o mundo. Este eu penso, acho que podemos dizer, é o grande contributo dos ibéricos, de portugueses e espanhóis ao mundo. Quer dizer, temos vários contributos científicos para dar, mas não há nenhum que se assemelhe a este, não é? A imagem do mundo foi dada por portugueses e espanhóis. Ponto final. Não vale a pena, não é preciso ter grandes glórias, nem coisa, é um facto simples. Não é? O que se sabia era o mapa de Hereford, era este tipo de conhecimento, e de repente, diante dos olhos da Europa e do mundo todo, aparece o mundo como ele é. Como é que isto foi possível? Bem, gostava de dar a palavra a Pedro Nunes. Pedro Nunes, autor que eu tenho que trabalhar profissionalmente, tem um texto em que diz assim: não há dúvida que as navegações deste reino, de 100 anos a esta parte, são as maiores, mais maravilhosas, de mais altas e mais discretas conjecturas que as de nenhuma outra gente do mundo. Os portugueses ousaram cometer o grande mar oceano, entraram por ele sem nenhum receio. Descobriram novas ilhas,
novas terras, novos mares, novos povos. E o que mais é, um novo céu e novas estrelas. Então é um texto fantástico. Este texto é muito importante, porque nos mostra que o sentido de estar a fazer uma descoberta extraordinária para a humanidade não é uma coisa de historiadores, não é uma coisa que os historiadores hoje dizem. Eu vinha aqui e disse, os países ibéricos no século XVI, e os portugueses em particular, fizeram grandes descobrimentos. Não. Os próprios protagonistas tinham a perfeita consciência de que estavam a fazer algo de absolutamente extraordinário. E perderam-lhe tanto o medo que não há grande cantura na torrada zona, nem o descompassado frio da extrema parte do sul, com que os antigos escritores nos ameaçavam, lhes pode estrovar. E depois continua um português assim um bocadinho antiquado, não é? Que pretende a estrela do norte e tornando-a a cobrar, descobrindo e passando o temoroso Cabo da Boa Esperança, o mar da Etiópia, da Arábia, da Pérsia, puderam chegar à Índia. Passaram o rio Ganges, tão nomeado a Grande Taprobana e as ilhas mais orientais. Tiraram-nos muitas ignorâncias e mostraram-nos ser a terra maior que o mar. E haver aí antípodas que até os santos duvidaram. E que não há região que nem por quente nem por fria se deixe de habitar. E que em um mesmo clima e uma igual distância de equinocial há homens brancos e pretos e de muitas diferentes qualidades. E fizeram um mar tão chão que não há quem hoje ouse dizer que achasse novamente alguma pequena ilha, alguns baixos ou sequer algum penedo que por nossas navegações não seja já descoberto. É um texto todo empolgado. Este texto é muito importante por muitas razões, mas agora, para o que é que nos interessa, é muito importante pelo que ele vai dizer a seguir. Isto é os feitos das navegações portuguesas, são extraordinários. E agora a pergunta é, como é que isto foi possível? O que é que um autor do século XVI poderia, nós especulando, poderíamos imaginar? Bom, pode dizer, devido, uma coisa gloriosa, devido à bravura dos marinheiros portugueses, ou devido ao grande saber de mar dos almirantes portugueses, ou devido a uma graça particular de Deus, ou devido à alma lusitana ser extraordinária, de dizer qualquer coisa deste género. O que é que Pedro não nos diz? Diz uma coisa absolutamente surpreendente. É tão surpreendente que eu saiba, o primeiro homem na história da humanidade a dizer: esta grandeza toda é feita porque, ora, manifesto é que estes descobrimentos de costas, ilhas e terras firmes não se fizeram indo a acertar, mas partiam os nossos marianos muito ensinados e providos de instrumentos e regras de astrologia e geometria. Aquilo tudo foi feito porque os homens sabiam matemática. Este é o ponto. A conexão entre grandeza, expansão imperial e domínio técnico é a primeira vez que aparece na história da humanidade. A primeira vez que aparece um autor a dizer este feito imperial e expansivo não é um feito de armas, não é um feito... Com certeza que é um feito de armas, que é um feito de não sei quantos. Mas o que ele diz é uma coisa absolutamente surpreendente. Portanto, se querem um homem verdadeiramente moderno, façam favor de pôr lá o nome Pedro Nunes. Então, isto foi conseguido porque os portugueses tinham uma vantagem técnico-científica sobre os outros. Mas partiam os nossos mariantes muito ensinados e providos de instrumentos e regras que são as coisas de que os cosmógrafos são de dar percebidos, segundo diz Ptolomeu, etc. Levavam cartas muito particularmente rumada e não as dos antigos. A cartografia era muito melhor. E depois por aqui continua. E as nossas cartas são... E depois, em muitos outros textos, glosa o mesmo tema. Isto é absolutamente extraordinário. Não é? Que sei, estamos em 1537. 1537. Portanto, no princípio do século XVI, é claro para estes homens que há um domínio científico que permitiu. Qual é o domínio científico? É o que permite esta mudança de escala. Bem, como nós não temos tempo para falar de tudo, eu vou só muito rapidamente resumir qual é o problema. O problema, vou mostrar aqui muito rapidamente este. O problema, digamos, central é um problema de navegação. Onde é que estamos? Como é que sabemos para onde é que devemos de ir? No Mediterrâneo, escala muito pequena, navegava-se com uma coisa que se chama navegação de rumo e estima. O que é que isto quer dizer? Navegava-se com uma bússola, a bússola aparece na Europa por volta do século XIII, a bússola dá uma direção e depois estimava-se o caminho ao longo desta direção. As duas operações têm bastante erro, já vamos ver. A bússola tem um erro associado a ela, porque não aponta bem para o norte, uma coisa importante,
E estimar a distância percorrida no mar é uma coisa muito complicada. Há umas técnicas aproximadas, mas é muito complicado. Portanto, fazia-se navegação com rumo e estima, mas com muitos erros. Só que no Mediterrâneo, estes erros não têm importância nenhuma. Se eu pensava que ia numa certa direção e vou, afinal, numa direção um bocadinho desviada, não tenho grande problema. Se eu pensava que tinha percorrido 100 milhas e, afinal, tinha percorrido 150 milhas, no Mediterrâneo, nunca há problemas, não é? Completamente diferente, agora só aqui um pequeno parênteses para os que sabem matemática. No fundo, a navegação de rumo e estima são as coordenadas polares. A gente fixa uma direção e depois fixa um comprimento. É um princípio que está por debaixo. Quando se passa para o Atlântico, imediatamente se percebem duas coisas. A primeira é esta: os erros na agulha magnética na direção não são toleráveis. Se eu saio de Lisboa com um erro na agulha, eu não acerto nos Açores. Se eu saio de Lisboa para ir para os Açores, mas não acerto, não vou lá parar. E se eu for daqui para os Açores e não acertar nos Açores, eu morro. Tão simples como isto. Portanto, este erro não é tolerável. Então tem que se corrigir o erro da agulha. Primeiro problema, a direção em que se navega tem que ser corrigida. E o segundo problema, a estima da distância percorrida não é aceitável. Porque os erros estimados que se fazem ao estimar são tão grandes que não pode ser aceitável. Tem que se substituir isto por outro processo. E qual foi o outro processo? Foi determinar a latitude. E então, o que acontece é que a determinação da latitude foi feita importando técnicas da astronomia e usando-as no mar. E é isto que eu agora vou falar muito rapidamente, porque depois o Dr. Máximo Ferreira vai explicar em pormenor. Mas queria só explicar como é que isto começa. As ideias fundamentais para a determinação da latitude já se conheciam na astronomia. Mas só alguns dos melhores astrónomos e dos melhores astrólogos e de pessoas de corte muito educadas é que as sabiam. E de repente, o que aparece é um conjunto de homens, são cosmógrafos, que começam a ensinar estas técnicas aos marinheiros. Qual é a ideia fundamental? Que depois explicaremos melhor. A ideia fundamental é muito simples mostrar com uma conta, com um diagrama, de facto, que a altura do polo norte celeste é igual à latitude do lugar. Só agora clarificar aqui algumas coisas. O que é a altura? Tecnicamente, a altura é o ângulo entre o horizonte e um astro, ou um ponto no céu. Este ângulo assim. A altura do polo norte celeste é a latitude do lugar. Então dizem vocês, então isto é fácil. Se eu conseguir saber em cada sítio onde estou, onde está o polo norte celeste, eu também fico a saber a latitude. Exato. Qual é o problema? O problema é como é que eu sei onde é que está o polo norte celeste. Ótimo, nós sabemos que temos lá a estrela polar. Então, se eu medir a altura da polar, eu fico a saber, a altura da polar fica a saber onde estou, a latitude onde estou. Sim, mas, porquê? Porque de facto a polar não está mesmo no polo. Tem este problemazinho. O polo está ali, mas a polar anda ali, dá ali uma rodinha ali à volta. E então, eu tenho que calcular este pequeno erro. Mas esta é a ideia, eu não vou adiantar mais, esta é a ideia fundamental. Eu determino uma altura de uma estrela, faço uma pequena correção e fico a saber a latitude do meu lugar. Ou seja, e este é o ponto totalmente novo que aparece, digamos, na história da humanidade, os céus passam a funcionar como um mapa da Terra. Eu olho para o céu e fico a saber onde estou na Terra. Uma ideia absolutamente extraordinária e também, uma vez mais, uma contribuição. Aqui, estamos só aqui, ninguém nos ouve. É a maior contribuição científica da história da ciência portuguesa. O aparecimento de navegação astronómica é a maior contribuição científica que portugueses fizeram. Bom, isto era tudo feito sendo usado por pessoas muito pouco cultas. Quer dizer, a estrela polar roda ali à volta do polo, eu tenho que saber exatamente onde ela está para poder pôr aqui uns números que fazem umas correções. Mas como é que isto era feito? Isto era tudo feito com mnemónicas e regras simplificadas. Imaginava-se que havia ali uma pessoa e que os braços desta pessoa rodavam com a constelação, porque isto, como vocês sabem, ao longo de um dia dá aqui uma volta completa. E depois, imaginando isto, conseguiam-se pôr os números que se queriam. Se eu não estou a ser totalmente claro, já vai ficar claro a seguir
com a explicação do Dr. Máximo Ferreira e com as demonstrações. E então tiveram que ser feitos instrumentos para determinar esta altura da estrela polar. Todos os instrumentos dos descobrimentos, todos é um bocadinho generalizado, mas a esmagadora maioria dos instrumentos de navegação servem para medir um ângulo, que é o ângulo entre o horizonte e um astro. Há um ou outro que faz uma coisinha um bocadinho diferente, mas a esmagadora maioria serve para medir um ângulo entre o horizonte e um astro. Às vezes, costumava-se dizer, antigamente, dizia-se que a altura de um astro foi o ângulo que descobriu o mundo. E é completamente verdade. Foi medindo este ângulo que se descobriu. E o que temos aqui é um instrumento que é um quadrante, que depois está ali uma réplica verdadeira. E reparem, o problema é só medir este ângulo alfa, é o ângulo entre a estrela e o horizonte. E então a gente usa este quadrante, que geometricamente, faz aqui uma coisa muito simples de geometria, permite, olhando para a estrela através de duas pílulas, permite determinar aquele ângulo de alfa linha que é igual a este e, portanto, sabermos a inclinação, ou seja, a tal altura. Mas se vocês perguntaram, então e os outros? O astrolábio, a balestilha, todos os que vamos ver daqui a bocadinho, todos estes ângulos para que é que servem? Servem só para isto, para medir alturas de astros. O da estrela polar em particular, mas também, isto não vou mostrar, não se assustem, mas também o Sol. Porquê? Porque rapidamente o que é que os marinheiros portugueses descobriram? Bem, a primeira coisa que descobriram é que muitas vezes o céu está enevoado. E quando o céu está enevoado não se vê estrela polar. E se eu não vejo a estrela polar, eu deixo de saber a minha latitude. Isto não pode ser, uma vez mais, no Atlântico. Não pode ser. Eu não posso estar 2, 3, 4, 5 dias sem saber a minha latitude. E, portanto, eu tenho que ter um método que me permita saber a latitude mesmo quando eu não vejo a estrela polar. Além disso, há um problema mais grave, que eu agora não tenho tempo para explicar, mas é muito simples de entender. Quando se navega no hemisfério sul, já não se vê a estrela polar. Aliás, quando nós nos vamos aproximar do Equador, a estrela polar cada vez está mais baixa, não é? Até porque a estrela polar é a latitude do lugar, não é? A estrela polar cada vez está mais baixa, está mais perto do Equador e já não se vê bem. Então, como as navegações portuguesas, a partir de meio do século XV, são feitas no hemisfério sul, não há estrela polar para ninguém. E agora, como é que eu faço? Então, foi preciso arranjar um método de fazer a mesma coisa, de determinar a latitude, sem ser com medidas da estrela polar. E o método foi com o Sol. Com o Sol é exatamente a mesma coisa, ou é muito parecido, só que é um bocadinho mais complicado, porque tem que se entrar aqui com um parâmetro, que eu não vou explicar, um parâmetro que é este comprimento aqui, entre esta risca vermelha e esta verde. Esse parâmetro chama-se a declinação solar. E é preciso entrar com este parâmetro, não é? Mas, portanto, por detrás da cabeça, podem já começar a ver, espera lá, a aplicação destas regras todas exige algum grupo de matemáticos a trabalhar e a esclarecer. Exige, e esta é a parte fascinante desta história, não é? Como dizia o Pedro Nunes, por detrás disto tudo, nada disto foi feito ao acaso. Foi preciso fazer coisas. Nomeadamente aqui foi preciso fazer isto. Tabelas daquele parâmetro, como é preciso aquele parâmetro que se chama declinação solar, foram precisas ser feitas tabelas. E aqui temos uma tabela de declinação do Sol. É o chamado regimento de Munique, é o nome, enfim, o nome. Então tem aqui o dia do mês, e depois tem onde é que o Sol está. Isto é, para quem sabe astronomia, são medidas de longitude celeste, só que longitude usando a maneira antiga, que é com os signos. E depois aqui está o valor daquele parâmetro. Portanto, quando, no dia 1, a declinação é 6 graus e 43 minutos. No dia 2, 7 graus e 6 minutos. No dia 3, 7 graus e 29 minutos. Etc. Mas alguém teve que fazer estas tabelas. Não é? Esta tabela é sofisticada para fazer. Bem, e depois usa-se, por exemplo, o astrolábio. Aqui vemos um astrolábio, vocês vão ver muito rapidamente, em uso. Para resumir esta parte, sobre a qual se falará mais agora na segunda parte, eu vou-me calar dentro de 2 minutos. Para resumir esta parte, o feito mais importante é este: conseguir determinar uma coordenada da Terra, a latitude, a partir de observações do céu. Só para desfazer um equívoco que às vezes aparece. A ideia de olhar para os céus para navegar é uma ideia que se perde na noite dos tempos. Quer dizer, todos os povos olham para o céu quando estão a navegar. Mas o que os portugueses fazem é uma coisa completamente diferente. Não é um olhar qualitativo não. Os portugueses tiram uma medida numérica de uma coordenada celeste para dar uma medida numérica de uma coordenada terrestre. Isto é que se chama propriamente navegação astronómica. Não tem nada de parece. Não é parece que o norte é para ali. Não é deste género, não. É a latitude é 35 graus, porque eu medi a altura da polar
deu-me 37,5 e depois meti a correção, subtraí 2,5. São afirmações deste tipo. Ou seja, por detrás desta história, como o Pedro Nunes diz, está um trabalho enorme de matemáticos, cosmógrafos, cartógrafos e especialistas a explicarem isto. Bem, não vou explicar. E agora, para terminar no último minuto, tenho que me deixar falar um minuto de Pedro Nunes, senão até parecia mal ouvir aqui não falar de Pedro Nunes. Não. Esta é a página mais importante da história da ciência em Portugal. Hein? Portanto, quem nunca tinha visto esta página? Porquê é que eu digo isto? Esta é a página mais importante porque é nesta página que, em 1537, Pedro Nunes esclarece uma coisa muito importante. Eu vou muito rapidamente. E este esclarecimento corresponde ao nascimento de uma nova ciência. A importância de Pedro Nunes é porque ele não só resolveu problemas, mas muito mais do que isto, ele fundou uma ciência nova. A ciência é a navegação matemática, ou a navegação científica, ou a navegação como quiserem. Portanto, ele mostra que os problemas de navegação têm uma estrutura matemática e que é preciso perceber a estrutura matemática para poder melhorar depois as técnicas de náutica. Ninguém tinha pensado nisto. Quer dizer, ninguém tinha olhado para os problemas de navegação. Navegar era uma coisa, uma artesania. Havia homens que sabiam como se fazia. Pega-se no barco, leva-se para ali. E de repente aparece um matemático e diz, não, isto são problemas muito complicados. E é nesta página que ele faz este esclarecimento. Pedro Nunes explica a diferença entre navegar através de um círculo máximo, ou seja, uma navegação que minimiza a distância entre dois pontos, e a navegação em rumo constante, que é a navegação que se faz nos navios. Nos navios navega-se, em princípio, em rumo constante. E ele explica a diferença entre as duas. Porque as pessoas antigamente pensavam que era a mesma coisa. Pensavam que quando se navegava com um rumo constante, se percorria um círculo máximo, uma geodésica da esfera. E não é verdade. Esta explicação, que é o que ele está aqui a explicar, tem aqui duas curvas desenhadas. Isto é o corte de um círculo máximo e o corte de uma linha de rumo. Esta explicação fez nascer a navegação matemática. E a partir daqui é uma disciplina. Alguns dos maiores matemáticos do século XVII ocuparam-se dela. Stevin, Snell, estes nomes. Halley, o do cometa. Toda esta gente trabalhou, até Gauss tem resultados sobre isto. Toda a gente trabalhou numa disciplina que é fundada por Pedro Nunes. Esta é a sua importância. E o último slide que eu mostro, para os que ainda resistiram até aqui, a curva que um navio faz quando navega no mar é uma curva muito complexa. Quando navega com um rumo constante, para quem sabe, chama-se curva loxodrómica. Está aqui representada como Pedro Nunes a representou, nós pusemos isto numa conferência que fizemos, que é muito complicado, e aqui está feita, eu fiz num computador, a curva é esta. É uma curva tão complexa que Pedro Nunes não tem matemática suficiente para a tratar. Mas percebe, porque é que esta curva é tão complexa? Nunca se viu uma curva destas na história da matemática até aqui. No meio do século XVII, é a primeira curva que aparece que tem um ponto assintótico no espaço real. Que nome! Ou seja, tem um ponto para onde a curva se aproxima, mas nunca chega lá. Nunca se tinha visto isto. As pessoas que sabem matemática, nós já vimos coisas destas. Mas aqui esta curva é uma espiral que vai rodando em torno do polo e nunca chega lá. Aparece pela primeira vez na história da matemática. É da maior transcendência o aparecimento deste objeto na história da matemática. Então Pedro Nunes tem que estudar o melhor possível esta curva, ainda com uma matemática muito rudimentar. E prova, em dois teoremas importantíssimos, prova isto. Os que têm formação matemática percebem. Prova, que a curva se aproxima sempre do polo, e 2, que a curva nunca entra no polo. Que era o que é preciso provar, não é? E depois tem este problema. Então o que é que acontece ali? Então a partir daqui nasce também um ramo importantíssimo da matemática que tem a ver com o estudo dos pontos assintóticos. E isto fecha a minha história. Como no princípio das navegações está o domínio de técnicas matemáticas e científicas, e como no fim destas navegações os problemas que se causaram, a realidade histórica do que aconteceu, coloca e sugere novos problemas matemáticos da maior transcendência.